Esses dias eu fiz um post no meu Instagram falando que morar com os pais é a mesma coisa que não saber falar inglês. Você consegue viver sem problema algum, só que você limita a sua vida. Você limita a sua vida tanto na parte de conhecimento, de coisas novas que você poderia descobrir, quanto na parte de produtividade. Porque você fica estagnado naquele mundinho seu ali, você não acaba buscando coisas novas, você não evolui. Você não se torna uma pessoa melhor. Você não consegue aumentar sua produtividade, seus resultados, nada disso, porque você vive em uma zona de conforto. E é muito curioso quando você vincula o inglês com morar com os pais, porque a situação é bem parecida. Para refletir. E aí vem uma galera comentou, Eduardo, mas eu moro com meus pais e também não falo inglês. Eu falei, cara, então você está ferrado, alguma coisa tem que mudar na sua vida. São duas coisas muito importantes para você viver uma vida diferente das outras pessoas. Isso que eu acho legal mencionar, porque você pode sim viver como todas as outras pessoas. Sim, sem falar inglês, morando com os pais, ganhando um salário razoável. Você pode viver, você vai ter uma vida normal. Só que, se você quer ter uma vida muito melhor da que você tem hoje, você vai ter que mudar esses aspectos em você. Viver morando com os pais sem falar inglês são duas coisas que vão travar o seu desenvolvimento pessoal. E aí, a galera começa a me perguntar, Eduardo, mas eu não tenho grana, preciso morar com os meus pais para economizar em aluguel. E a minha resposta para você é exatamente por isso que você está sem grana. Porque você mora com seus pais. Você não se força a ir atrás de mais. Viver numa zona de conforto é exatamente o que faz a gente ficar estagnado. Porque a zona de conforto não te força a crescer. Você não precisa melhorar a sua vida. Você está tendo a sua vida simples, básica, você consegue fazer ela tranquilamente, estando na casa dos seus pais. Eu não paro por aí, tem tanta coisa que você deixa de atingir quando você mora numa zona de conforto, quando você vive numa zona de conforto. Só o fato de você sair da sua casa, não estar o dia inteiro com a sua família, falando com eles o dia inteiro, se sentindo protegida pela família, ou até, em muitos casos, brigando com a família. Só o fato de você sair e ir para esse lugar novo, experienciar, você vai ter que negociar seu aluguel, você vai ter que pagar conta que você nunca pagou antes, você vai ter que arrumar problema da sua casa que você nunca arrumou, você vai ter mais liberdade para sua vida pessoal, para trazer quem você quiser para dentro da sua casa. Tudo isso aí, ele vai acumulando aos poucos e vai abrindo sua cabeça. Só que você não consegue enxergar isso hoje, se você mora com seus pais, porque não são coisas que você passou ainda. Por mais que muita gente já tenha morado longe, depois voltou a morar com os pais, elas, por mais que elas tenham evoluído, tem muita coisa para evoluir na vida ainda. A gente não para por aí. O aprendizado não é um ano de aprendizado, aí depois nos próximos você não aprende mais nada. Não é assim. A vida é constante, você está sempre melhorando. Então, a minha opinião, quando a pessoa está morando com os pais, depois vai morar sozinha, volta a morar com os pais, ela deixou de evoluir. Ela evoluiu aquele pedacinho, só que ela parou. Ela não quis continuar evoluindo. E isso pode estar acontecendo com você. Morar com os pais tem tantos pontos negativos que eu faço questão de bater nessa tecla o tempo inteiro com meus seguidores. Aqui vem um dado curioso para vocês. Isso é uma coisa muito normal em países que não funcionam direito. Brasil, Itália, são esses países latinos, aqui na América do Sul, de modo geral, é bem parecido com isso, a Colômbia também. Então, assim, se você compara com o Canadá, com os Estados Unidos, com a própria Escandinávia, você vai pegar a Noruega, Suécia, Dinamarca, esses são países que quando a pessoa faz 18 anos, ela é obrigada a sair de casa. Ela se sente mal de estar em casa e os pais se sentem mal de terem os filhos em casa. Por quê? Porque eles sabem que a evolução dessa pessoa está travada. A pessoa não vai progredir na vida se continuar morando com os pais. Só que no Brasil, a gente continua seguindo essa tradição, que na minha opinião não tem pontos positivos. O Brasil é muito visto, bem visto como uma pessoa calorosa, que a gente tem bastante relação com a família, etc. Isso é bacana? Claro que é. Eu acho que você tem que sempre respeitar a sua família, tem que ter amor pela sua família, mas isso não significa que você tem que viver com eles para sempre. Muitas vezes, eu diria que mais de 50% das pessoas, elas não batem com a mesma opinião da família. Sua carreira pode deixar de ser desenvolvida justamente porque você fica ouvindo os seus pais. Seus pais foram criados em outra época, totalmente distinta da sua, totalmente distinta. E eles querem transparecer, eles querem trazer aquela educação que eles tiveram para a sua educação também. Você acha que isso vai funcionar? Claro que não. Você tem que ir atrás da sua própria educação. E se você fica ouvindo seus pais o dia inteiro, se você convive com eles, adivinha que educação que você vai absorver?
Eu sempre digo que pais merecem sim ser respeitados e, é claro, você tem que dar ouvidos para eles. Só que você não tem que fazer o que eles falam para você fazer. Muito pelo contrário, há uma grande tendência dos seus pais indicarem coisas que você não deveria fazer. Mas, por eles viverem num mundo que eles acham que o filho precisa de segurança, de estabilidade, eles vão te fazer aquelas indicações que vão estagnar a sua vida. E aí você vai lá e segue. E aí você fica assistindo esse meu vídeo aqui, para refletir, para tentar entender o que está errado na sua vida. Não tem nada de errado continuar morando com os pais, mas saiba que você poderia estar evoluindo muito mais sua vida pessoal e profissional se você saísse de casa. E aí a gente entra naquele ponto do dinheiro. Eduardo, mas se eu não tenho grana para morar, eu vou acabar morando pior do que eu moro hoje. Hoje eu tenho um grande conforto na casa dos meus pais. É exatamente por isso que você tem que sair. Você tem que sair desse conforto que você tem hoje. Você tem que passar perrengue. Você tem que ficar sem grana. É na hora que isso acontece, que bate no seu cérebro, que se ativa um negócio de sobrevivência dentro de você que você nunca fez antes. E é esse trigger de sobrevivência que vai fazer você ter ideias que você nunca teve. E vai mudar a sua vida. Digo mais, morar com seus pais pode estar impedindo você de ser uma pessoa milionária já. Você poderia sim já ter se tornado uma pessoa milionária se você tivesse morado sozinho pelos anos que você passou com seus pais, porque você ia ter lutado tanto para atingir suas coisas, que você teria descoberto opções para ganhar dinheiro. Mas hoje, se você ainda mora com os pais, possivelmente você não precisa fazer nada disso. Você tem uma vida estável. Pessoas com vida estável raramente buscam melhorias. Você tem que se mexer, você tem que ir atrás. E você pode me perguntar, Eduardo, então com quem que eu vou morar? Já que eu não tenho tanta grana. Se vira, vai morar com amigos, vai morar com pessoas que você encontrou num grupo de Facebook que estavam alugando um quarto. Vai alugar numa casinha vagabunda, barata. O que importa é você se mexer e sair da sua zona de conforto. Pais não são uma coisa negativa na sua vida. Pais simplesmente são algo que te colocam numa zona de conforto e não te deixam crescer. Eles não querem nada de ruim para você. Só que você estando na casa deles até hoje, você está preso. Você está amarrado com uma coleira que você não consegue sair. Incrível, né? Você nunca deve ter parado para pensar quão impactante aquilo lá poderia ser na sua vida. Sabe por que você não consegue pensar? Porque você não viu o resultado que você pode vir a ter depois de morar sozinho. Você nunca teve acesso a esse resultado. E como você não enxerga aquilo, você não vê necessidade de mudar. Mas, para agora, senta onde você está, olha ao seu redor e fala, caramba, cara, eu tenho X anos já de vida e eu ainda estou morando com os meus pais. Onde será que eu podia estar se não estivesse morando com eles hoje? E aí tenta visionar a sua vida mesmo, tenta pensar em coisas que você não vive hoje, mas você gostaria de estar vivendo. Talvez sair dessa zona de conforto que você vive seja a solução. Deixar de morar com os seus pais. E aí eu venho ao vínculo do inglês de novo. Quando você não fala inglês, você se limita em algumas, por exemplo, vamos supor que você quer fazer um curso, esse curso só existe em inglês. Você vai se limitar a isso, você não vai conseguir aprender aquela informação. Quando você mora com seus pais, é bem parecido porque você não vai precisar aprender aquilo. Quer um exemplo? Comida. Muitas vezes quem mora com os pais não cozinha nada. E aí você nem tem acesso à comida, você nem tem acesso a cozinhar. E aí vamos supor que um dia que você muda, vai morar sozinho, você resolve aprender a cozinhar. E você vai cozinhando. Você fala, cara, adorei esse negócio, eu realmente gosto de cozinhar. E adivinha só? Você começa a trabalhar com isso. Com comida. Uma coisa que você nunca sabia que tinha o dom e estava lá, te esperando esse tempo todo. Só que se você tivesse morado com os seus pais o resto da sua vida, você nunca teria descoberto. Morar com os pais é uma cultura brasileira, na minha opinião, muito ruim. Por isso que eu vou sempre insistir para as pessoas refletirem sobre isso. Eu não quero tirar você da casa dos seus pais se você está cuidando deles, eles estão doentes, ou você realmente não tem dinheiro nenhum para sobreviver, ou tem, sei lá, qual seja seu problema. Eu não vou nunca tentar te convencer a sair de lá, tá bom? Você que tem que optar o que é melhor para você. Mas saiba que, mesmo que se você está morando com seus pais, porque, sei lá, se sua mãe está doente, se você sair de lá, ela vai morrer, você ter optado por salvar a vida dela, você optou também por não evoluir a sua. Eu não quero que você escolha entre a morte da sua mãe e evoluir sua vida, mas eu quero que você tenha isso como reflexão. Morar com os pais é impedir a sua própria evolução.
Agora, cabe a você decidir. Vale a pena morar com os pais? Deixa aqui nos comentários, que adoraria ouvir sua história de vida. Fala a sua idade, me fala se você mora com os pais ou não. E se você não mora, fala quando você mudou e qual foi o resultado disso na sua vida. E segue aí também meu canal aqui do YouTube para continuar vendo meus vídeos. Te vejo no próximo. Grande abraço.